continuando a aula 1, né, aqui temos, eu diria que o principal conceito até agora visto em estatística, que é o conceito de população e o conceito de amostra. Certo? População. O que é uma população? É o conjunto de elementos com pelo menos uma característica em comum, né? Ou seja, é o universo de todas as ocorrências possíveis de um fenômeno. Eu vou dar o conceito de amostra e aí eu vou mostrar um exemplo para a gente diferenciar o que é população e qual é o próximo conceito, que é de amostra. A amostra é o subconjunto da população, representa parte dos dados da população. Tá? Então, aqui nesse diagrama, você percebe bem aqui a ideia entre o conceito de população e o conceito de amostra. Esse todo aqui, ó, que você vê aqui, seria a população. Já esse pedacinho, esse subconjunto da população que você está vendo aqui, é uma amostra. Então, uma amostra é um subconjunto da população. Isso analisando um pouco de forma matemática, né? Através de conjuntos. Vamos tentar dar um exemplo. Vamos ver esse exemplo aqui no campo das pesquisas eleitorais. Vamos fazer uma pesquisa, por exemplo, na cidade de Floriano, com intenção de votos do candidato a prefeito. Então, quem seria minha população, nesse caso aí especificamente, né? Quais são todas as possíveis ocorrências desse fenômeno? São todas as pessoas que estão aptas a votar. Então, todas as pessoas aptas a votar, ela ali formaria o conjunto em que a gente chama de conjunto de população. Então, para a gente auferir, né, se candidato A ou B tem mais chances de vencer, né, ou de A em relação a B ou a C, enfim, é preciso fazer um trabalho estatístico aí em cima. Né? Então, para você fazer essa estatística, você não vai fazer estatística em cima de toda a população. Por quê? Porque se você for fazer em cima de toda a população, vai demandar muito tempo e certamente um certo custo. Então, o que a gente faz? A gente pega só uma parte dessa população, que é o que a gente chama de amostra, né? Uma parte, só a título de exemplo, vamos supor que tivesse aptas a votar, né? Sei lá, 30 mil pessoas. Então, você vai pegar aí, sei lá, 2 mil pessoas, né, para ser sua amostra. Então, a ideia é que você use a inferência estatística, né, que é o processo pelo qual os estatísticos tiram conclusões acerca da população, usando apenas uma parte dela, que seria a amostra. É aí onde entra a inferência estatística. E isso aqui é o carro-chefe mesmo da disciplina. A ideia é essa, né? É você, a partir de uma informação, né, de uma parte de um todo, você poder tirar conclusões do todo, né? Seria mais ou menos isso, tá certo? Então vamos seguir com esses conceitos, né? A população pode ser finita ou infinita. A gente diz que a população é finita quando o número de unidades, né, a observar pode ser contado, né, e é limitado. Bom, em geral, quando você pode contar, né, você pode até demorar muito, mas você pode contar, então a gente diz que a população é infinita. E infinita é quando você não pode contar, quando ela é ilimitada. Um exemplo, né, de finita, por exemplo, o número de alunos matriculados no IFP Campus Floriano em 2020. Né? Não tem como você matricular infinitos alunos. Né? Quer dizer, isso seria um pouco ilógico pensar assim. Né? Então, pode ser que o número de matrículas em 2020 seja um número muito grande, porém limitado. Né? Ou seja, é possível contar, né, essa quantidade. Já um exemplo infinito, né, é o conjunto de pacientes em um hospital ao longo de um período indeterminado, né? O conjunto de pacientes em um hospital ao longo de um período indeterminado. Se o período é indeterminado, né, então a quantidade de pacientes passa a ser também
indeterminada, né? Porque o tempo aí que, na verdade, é indeterminado. A partir do que eu fixo o tempo, né? Intervalo do tempo, então aí eu passaria a ter um exemplo, né, de um conjunto finito, né? De uma população finita, né? Bom, amostra, né? Não se estuda uma população em sua totalidade. Até se estuda, mas isso em pouquíssimos casos, né? Pois a população pode ser infinita ou mesmo sendo finita, é muito grande. Exemplo, se fosse fazer alguma pesquisa, né, com toda a população brasileira, né? Ou seja, seria uma pesquisa que ia demandar muito tempo, né? Assim sendo, o pesquisador observa apenas uma parte da população, né, que no caso seria a amostra. Formalmente, denomina-se a amostra como um conjunto de objetos retirados de uma população para fim de estudo da mesma. Então, imagine aqui, né, que temos aqui toda a população, sei lá, de uma determinada região, estado, enfim. Vamos supor, aí, para fim de estudo dessa população, né, a gente vai retirar uma parte dessa população que aqui está, né, e essa parte que a gente vai estudar é exatamente o que a gente chama de amostra. E a ideia é usar os conhecimentos, né, estatísticos, né, a teoria de estatística, para quê? A análise feita acerca dessa amostra, ela espelhe a análise feita para toda a população. Tá? Bom, obtenção de dados. Existem dois procedimentos para se obter os dados de uma população, o censo e a amostragem. Tá? O censo, obtenção de dados da população, né? O censo, o foco é a obtenção de dados da população. No caso, apresenta limitações, né? Porque se a população for infinita, é impossível, né, a precisão. Varia com o tamanho da população e o censo normalmente tem um custo, né, tanto em termos financeiros quanto de tempo. Né? Em termos de tempo, é bastante oneroso. Então, o censo ele é feito a obtenção de dados da população toda. Né? O censo do IBGE, né, em geral, é feito em cima de toda a população. Então, isso representa mais fielmente, né? Os dados são fiéis, vamos dizer assim. Porém, é muito custoso, certo? Demanda muito tempo, certo? De sorte que não é tão viável, né, trabalhar com a obtenção de dados através de censo. Já através da amostragem, consiste em obter os dados de uma ou mais variáveis numa amostra, né, de objetos retirados aleatoriamente da população. Eu vou escolher, né, ali alguns elementos ou objetos da população para inferir, né, os dados, a partir daí obter dados, né, que possa ser generalizado para toda a população. Então, frequentemente é utilizado porque as populações geralmente são muito grandes, não infinitas, e os dados são obtidos com rapidez, né, e o custo operacional é bem menor, né, do que o caso do censo. Então, essas são as vantagens, né, da amostragem em relação ao censo, embora ela não tenha a precisão que tem o censo, mas aí veja, né, algumas vantagens, né, como, por exemplo, o custo operacional como um todo, né? E o tempo também uma pesquisa eleitoral, por exemplo, é possível fazer ela de um dia para o outro. Né? Muitas vezes não se vê o conhecimento da população de um dia para o outro, porque tem todo o trâmite, né? Tem que protocolar, enfim, os órgãos, né, tem que analisar, para posteriormente ser
publicada. Se não fosse isso, não teríamos tanto problemas, certo? Amostragem. A amostragem é uma técnica especial usada para recolher amostras que garantem o acaso. Vejamos três tipos principais de amostragem. Né? Amostragem casual, né, o simples, composta de elementos retirados ao acaso da população, ou seja, consiste em selecionar a amostragem através de um sorteio. Né? Exemplo disso seria os sorteios da Mega Sena, né? Da loteria, por exemplo, da Mega Sena, isso, né? São sorteados de modo aleatório. Bom, a amostragem sistemática consiste em elaborar uma lista ordenada da população e escolher cada elemento em uma determinada ordem. Por exemplo, nesse caso aqui, o que aconteceu? A gente ordenou a população em uma ordem, aí escolhemos aqui o segundo elemento, e daí em diante a gente pegou o terceiro, certo? Sempre o terceiro, a partir do primeiro. Então, pegou-se esse, depois pegar aqui o 14º, depois o 17º, o 20º e assim por diante. Então, essa é uma amostragem sistemática. Amostragem estratificada, composta por elementos provenientes da divisão da população em subgrupos denominados estratos. Né? Por exemplo, nós vamos fazer uma amostra estratificada por sexo. A gente pode separar essa amostra por sexo, ou pela renda, ou pelo bairro, ou pela cor, enfim, ou pelo peso, enfim, tem várias maneiras. Com isso, a gente encerra essa e